fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao alto, deixar um pouco as nossas preocupações de lado e sim concentrando toda a nossa força, toda a nossa energia no plano superior, rogando a Deus que abençoe essa hora sagrada, esse momento que temos essa intimidade de aproximar, Senhor, do Seu Evangelho, ouvir Suas palavras, interiorizar dentro dos nossos corações. É com muita alegria que agradecemos essa casa, aos mentores espirituais dela, que o acolhem com tanto amor e carinho nessa noite iluminada. Obrigado por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, e hoje trazendo esse tema, influência dos espíritos em nossas vidas. Não é um tema que diz respeito apenas à doutrina espírita. As influências espirituais, elas estão presentes desde que o mundo é mundo. A gente fala que didaticamente, desde que Deus criou o primeiro espírito, existe uma doutrina para reger esse espírito. Existe a doutrina espírita. E desde essa criação existem também as influências espirituais. O Antigo Testamento, ele é repleto de manifestações espirituais. Assim também como o Novo Testamento. A história da humanidade, ela é atravessada por essas influências que, entre aspas, a gente chama de sobrenaturais, mas que de sobrenatural não tem nada. E recentemente, a doutrina espírita vem nos clarear a respeito disso tudo. A doutrina espírita vem nos explicar como que essas influências se dão. E aí é importante a gente ter em mente de que todos nós somos espíritos. Quando a gente fala influência dos espíritos, parece que é desencarnado, né? Parece que é fantasma, é alma penada, é do outro mundo. Mas nós esquecemos que nós somos espíritos, só que estamos encarnados. E influenciamos também uns aos outros. A influência espiritual, ela se dá de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Todos nós somos espíritos. Essas influências, então, estão intrínsecas nas nossas vidas, 25 horas por dia. A todo momento, nós estamos influenciando e sendo influenciados. E nessa era digital, cada vez mais. Quantas vezes a gente não aciona um celular para olhar uma rede social durante o dia? Quantas coisas a gente está lendo ali, vendo, hoje com as ondas dos vídeos curtos? Quantas coisas positivas e negativas, a todo tempo, nas nossas mãos. Essas influências, então, se fazem muito presentes em nossas vidas. Daí a importância da oração e da vigilância. São as duas palavras-chave para que tenhamos um caminhar mais tranquilo, um caminhar com menos tropeços aqui pelo planeta Terra. Oração e vigilância. O vigiai e o orai do Novo Testamento. Entende que essas influências são muito mais presentes do que a gente imagina? Claro que hoje aqui nós trataremos, através, é mais um estudo
de algumas questões do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata das influências de desencarnados a nós encarnados. Essas influências espirituais de desencarnados para encarnados. Mas é importantíssimo nós termos em mente essa influência que hoje nós temos de encarnado para encarnado. E que se completa com as influências de desencarnado para encarnados. Manuel Filomeno de Miranda escreve, através da psicografia de Divaldo Franco, acho que é Tormentos da Obsessão. Ele relata um período de carnaval no Rio de Janeiro. Não é Tormentos da Obsessão. Tormentos da Obsessão é de Manuel Filomeno de Miranda também, mas é um outro livro que Manuel Filomeno de Miranda relata o período de carnaval no Rio de Janeiro. E vai relatando ali as influências espirituais dos desencarnados para os encarnados. E esses encarnados influenciando outros encarnados. Então é uma roda, é um complexo, é um influenciando o outro a todo instante. Vigilância e oração. Esse tema eu mandei para o Dr. Cláudio semana passada e assim veio a calhar. Hoje eu vim para cá, gente, como que pode? Ontem e hoje foram dias complicados, aqueles dias que a gente está com o pé esquerdo, que você desliza e que você firma para levantar e você desliza de novo. Aí a gente vai fazer um retrospecto, vigilância e oração. O pouquinho que a gente descuida. E instantaneamente, quando você acende o alerta, faz oração e passa a observar mais o que está acontecendo, passa, como se diz, tomar as rédeas da situação novamente, em vez de reagir, você começa a sentir e agir, as coisas começam a mudar. Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda. Ele relata o Carnaval do Rio de Janeiro em 1982. Fantástico. Tenebroso, né? Mas é um estudo muito, muito interessante. Manuel Filomeno de Miranda fala dos espíritos acoplando aos encarnados, de certa maneira, que eles não conseguem distinguir quem que é encarnado e quem que é desencarnado. Dos espíritos ali sugando os fluidos das bebidas, do cigarro, da droga, do sexo desregrado. E eles, aí ele fala, atrás de uma multidão de encarnados, existia uma multidão 4 vezes maior de desencarnados, na mesma folia, na mesma... A gente já fez estudo aqui sobre carnaval, né? Aqui não, mas que não é bonito, não. Desse período tenebroso, assim, e ele ainda fala que a atmosfera do planeta Terra ainda fica mais densa das influências negativas, mais carregadas. Mas eu quero chamar a atenção porque isso aqui está na prática da nossa vida diária. Desde quando a gente acorda até no momento que vai dormir, e a gente dorme, o corpo dorme. O espírito, nós desprendemos temporariamente do corpo e vamos para o plano espiritual. Ou dar trabalho para a espiritualidade, ou ajudar a espiritualidade, de acordo com as nossas afinidades. Então isso acontece conosco 25 horas por dia. Quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, né, quem ainda está lá atendendo um paciente, a importância da vigilância e da oração. Porque existem outros interesses ali que às vezes a gente não conhece. Um cliente adentra lá na sentinela, a gente tem outros interesses que a gente não conhece. O que ele vem carregando e o que nós estamos carregando. Vocês entendem isso?
Lá no fórum, as coisas levinhas, né, que se trata lá. O que leva de energia carregada? Como que se chega lá? Como que se sai? A importância da vigilância e da oração. Joana de Anjos fala aqui de abrir um livro, ler uma mensagem, com vontade, né? Não é mecânico, não. O tanto que isso nos ilumina, o tanto que nos fortalece, porque muda o padrão vibratório. É mudar a sintonia. Ao ler uma mensagem bem lida, reflexionada, ou fazer uma oração de coração verdadeira, muda o nosso padrão vibratório. Se eu estou nessa faixa aqui, me sintonizando com os espíritos que estão mais como se diz no popular, mais na ralé, no momento que eu faço a oração, eu mudo de faixa e eles não sintonizam mais comigo. E eu não sintonizo mais com eles. Porque o Espiritismo nos ensina que a maioria das influências espirituais e que chegam às obsessões, no fundo, esses espíritos que nos influenciam negativamente ou que chegam a instalar um processo obsessivo, eles não são totalmente algozes. Na verdade, eles são nossos comparsas. Que nós estamos na mesma sintonia. Entende isso? É aquela mãe que fala, meu menino fez isso por causa das companhias. O menino é um santo, as companhias que não prestam. Aí a mãe do outro fala, meu menino fez por causa das companhias. Aí o menino dela é o santo, os outros é que não prestam. A sogra, né? Minha menina é uma santa, o genro é que não presta. Meu menino é um santo, a nora que é difícil. A gente não percebe que é tudo sintonia. Nós estamos dividindo a cena. Por isso que não tem vítima. Né? São através de sintonias espirituais. Allan Kardec fala que as influências espirituais, como a gente aqui está entendendo, nós estamos imersos nela, não tem como fugir disso. Nós somos influenciados 25 horas, não tem como fugir disso, positivo ou negativamente. Então as influências acontecem sempre. Agora, chegar de instalar um processo obsessivo já é um outro passo. Eu posso hoje sofrer uma influência para fazer isso, isso e aquilo. Eu saio dessa sintonia e acabou. Mas se essa influência continua, pode se tornar um processo obsessivo. Entende isso? Vai agravando passo a passo. Vai agravando passo a passo. Eu vou estreitando os laços com esses espíritos e eles vão cada vez mais se aproximando de mim. Eu vou cada vez mais me sintonizando com eles, trocando ideias mentais. Começamos a fazer coisas juntos, começamos a frequentar lugares juntos, assim como acontece com os encarnados. E aí vai estreitando, vira uma obsessão simples, depois uma subjugação, uma fascinação, depois subjugação, que é as 3 etapas das obsessões que Allan Kardec trata. A gente não vai tratar delas aqui separadamente, mas Kardec fala, começa com uma influência espiritual, depois vai para uma obsessão simples, que nós conseguimos nos livrar dela facilmente, entre aspas, né? Só quebrar essa sintonia. A importância de um passe, a importância de uma água fluidificada, a importância de frequentar uma casa espírita, ou de uma igreja, ou de um culto, que é para mudar o padrão vibratório. Uma terapia, um amigo, mudar o padrão vibratório. Depois da obsessão simples, a fascinação. A fascinação, Kardec descreve que a gente não enxerga que está fazendo a coisa errada. As pessoas ao redor tentam alertar e a gente não enxerga. Acontece com alguém? A gente olha no espelho e dá de cara com ele, né? E depois a subjugação. Kardec fala que
os espíritos ali já têm um domínio maior sobre o encarnado. Às vezes ele, racionalmente, ele sabe que ele está fazendo a coisa errada, mas ele não tem força para não fazer. Faz sabendo que está errado. Aí ele faz alguma coisa que vai trazer um prejuízo moral, emocional, familiar, alguma coisa. Faz sabendo que está fazendo errado, mas não tem força moral para não fazer. E os espíritos depois afastam e deixam ele sozinho, para a consciência cobrar. O professor Raul Teixeira dá esse exemplo da fascinação nos casos de suicídio, nos casos de abortamento, que ninguém se suicida sozinho, ninguém faz um aborto sozinho, que ali existe uma legião de espíritos vibrando para que aquilo aconteça. O professor Raul Teixeira fala, assim que acontece o aborto, a pessoa está deslocada, não vou abortar, vou fazer. Toma o remédio, ou vai numa clínica, faz. Os espíritos estão ali apoiando para ela fazer. Depois eles as afastam e deixam ela sozinha com a consciência dela. E ainda começa, vê como que você é uma loba? Só uma loba é capaz de matar seus filhos. Está vendo aí o sangue do seu próprio filho? Começa a soprar no ouvido dela. Está vendo a crueldade? No suicídio da mesma forma. Vai inflando até cometer o ato. Depois afasta e deixa ele à mercê da própria consciência e começa a espezinhá-lo ainda mais. Mas é um processo jamais aprofundado, sob julgação. E por aí tem vários e vários outras fases entre uma e outra, que a gente vê nas reuniões mediúnicas. O que a gente mais escuta na reunião mediúnica, a gente vai passar por aqui, que é o que eu estava falando anteriormente, que ele não é o algoz, ele é um comparsa. Então eu tento afastar dele, mas é ele que não deixa afastar. Entende? O encarnado, o espírito fala assim, não, eu até tento afastar dele, mas é ele que me chama. As vibrações a gente acaba afinizando novamente. Vigilância e oração. Não é para a gente ficar com medo, não, porque isso é natural da nossa condição de espírito. É vigilância e oração, para a gente sintonizar com os espíritos bons. E só ter coisa positiva. A gente co-criar com o Criador. A gente inspirar uma canção. A gente inspirar um coral. A gente trazer uma evangelização, trazer um estudo, trazer uma palavra no ambiente de trabalho. Trazer a paz. Trazer uma solução que às vezes a gente não estava conseguindo pensar. A gente buscar a sintonia positiva para que as coisas fluam de maneira positiva e leve, como a nossa vida deve ser. Deus não nos criou para a gente ficar aqui sofrendo. Mas junto com isso, Ele nos deu livre-arbítrio, para que a gente busque essa fluidez por mérito. Por nós mesmos, com as nossas próprias pernas. E nesse contato com o mal, nós vamos aprendendo o que é o bem. Vai separando o joio do trigo. Às vezes, a doutrina espírita nos fala, é necessário um sofrimento um pouco maior para a gente entender que estamos na direção errada. Faz sentido isso? Às vezes é necessário um sofrimento um pouquinho maior para... Não, peraí, eu estou na direção errada. De maneira didática, é como se a nossa vida fosse aqui o caminho reto, no meio, do lado direito um abismo, do lado esquerdo outro abismo. Toda vez que a gente tende ao abismo, vem a dor. Antes do abismo tem um espinheiro que se chama dor. Aí vem a dor para nos espinhar e fala, opa, não é por aqui não, volta. A gente volta para o caminho reto. Aí tende para o outro lado, para o outro abismo, tem outro espinheiro.
Não é por aqui não, volta. O professor Hermógenes tem um livro que chama Setas no Caminho de Volta. Ele estuda a parábola do filho pródigo, nos falando que sempre na vida tem setas nos indicando o caminho de volta. Esse caminho mais retilíneo, esse caminho mais divino, por assim dizer. Então vamos lá. Questão 459, é uma questão clássica do Livro dos Espíritos. Todas elas são do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec perguntando a espiritualidade. Aí aqui nós vamos falar de influência espiritual de desencarnado para encarnado. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha o que a espiritualidade responde. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então não é pouca coisa. Daí a importância da sintonia que nós estamos mantendo. Será que influi? Influi muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Estão conosco muito mais tempo do que a gente imagina. Tudo que nós estamos pensando, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos falando, nós temos essa espiritualidade ao nosso lado. Ou positiva ou negativa. Gente lá na mocidade, né? Keninha tá aí, Gu, Tissa. A mocidade aí lá, quando a gente tinha os nossos 16, 17, 18, 19. A gente brincava muito, jovem, né? De ordinário, a gente nem precisava de falar. O bicho começava a pegar, a gente lembrava. De ordinário, são eles que nos dirigem. É importantíssimo manter a vibração elevada, para essa sintonia também ser elevada. Questão 457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Porque de encarnado é fácil a gente esconder, né? A gente abraça e fala que gosta querendo apunhalar. É muito tranquilo. Agora dos Espíritos. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Já imaginaram isso? Então, assim, eles nos conhecem. Eles nos conhecem, às vezes, até mais do que nós mesmos. A gente vê isso na reunião mediúnica. O tanto que a espiritualidade estuda, conhece, o obsessor conhece do obsediado. A gente vê isso nos livros de André Luiz. Às vezes conhece mais do que nós mesmos. Tem pensamento que a gente quer ocultar até de nós mesmos. Tem coisa que a gente pensa que não tem coragem para contar para ninguém. E eles estão juntos nessa sintonia. Tá todo mundo com um rostinho tenso aí, mas eu lembro que isso aqui é da forma positiva também. Allan Kardec, na Gênese, ele fala assim, pululam ao redor da Terra espíritos de baixa vibração, porque os habitantes aqui os chamam. Então, nosso dever de casa é aumentar o padrão vibratório. É só isso. Porque a gente vai sintonizar de acordo, é o rádio. Eu quero sintonizar na faixa tal, Jones não está aqui não, né? Eu quero sintonizar na rádio tal, eu procuro lá a vibração dela, a faixa dela e sintonizo. Eu quero sintonizar na outra rádio, eu perco aquela sintonia ali e vou para outra. É isso que acontece. Quem está com medo aí é porque está com a vibração baixa, né? Não precisa de ter medo, é só aumentar o padrão vibratório. Porque acontece. 457A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa
do que é esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Claro, aqui vive e morto, vocês estão entendendo, é encarnado e desencarnado, que está todo mundo vivo, né? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então é importante a gente tomar conhecimento disso, porque é a todo momento. Imagina se a gente tem isso já intrínseco e se a gente consegue vigiar e orar a todo momento. Faz a experiência, tenta disciplinar para uma manhã, para um dia, o tanto que modifica. O tanto que modifica. É você sintonizar uma música ruim batendo na sua cabeça o tempo todo, ou sintonizar uma música tranquila. Vibração. Totalmente diferente. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Kardec pensa, mas tá bom. Eles influenciam, tá aí a todo tempo, tá aí do nosso lado, é legião a todo tempo, tô enrolado. Mas como que eu vou distinguir então se esse espírito está me influenciando para o bem ou para o mal? Os espíritos dão uma resposta curta, mas muito objetiva. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Às vezes a gente está tão deslocado que a gente está recebendo uma influência negativa e fala assim, não, deve ser Jesus Cristo que está falando para eu ir lá e dar um tapa na cara dele, porque ele está merecendo. Não posso sair daqui por baixo. É estudar o caso, quem é que está inflando para alguma coisa negativa? É um espírito bom ou um espírito ruim? É muito fácil a gente discernir isso. Ah, não, mas não vou deixar não, porque vai ser covardia minha. No Evangelho fala, há muito mais coragem naquele que cala do que naquele que revida. Há muito mais coragem e sabedoria no que cala do que no que revida. O que revida é de imediato. Entende isso? É muito mais orgulho, é muito mais prepotência do que solução. Entende? É o aham, né? Aham para não render. Já ensinei para vocês aqui o mantra, né? Que a gente aprendeu na Índia lá. Aham, aham, aham. Você põe o pé direito dentro de casa, antes de você pôr o esquerdo, já tem 10 questionamentos. Aham, aham, aham. Aham para não render. É o quê? Porque evita o atrito. E às vezes há mais sabedoria. Eu não estou falando para a gente ser covarde e acovardar todo o tempo, não, né? Claro que é saber posicionar sempre. Mas estudar o caso. Se esse meu revide ele é realmente legítimo, ou se ele vem do orgulho, ou se ele vem da prepotência, ou se ele vem de um coração magoado. Porque tem necessidade da gente se posicionar? Tem. Mas a gente conseguir pesar, né, até onde que é justo e até onde que é só essa prepotência, esse orgulho ferido. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Eu lembro do professor Raul Teixeira falando isso. Um espírito bom que está me... Quando a gente está numa situação de desequilíbrio emocional, nosso raciocínio não funciona muito, porque a emoção toma conta. E mesmo a gente tentando raciocinar, a emoção fala mais alto, porque ela é que comanda as nossas ações, não é o raciocínio. Nós somos movidos pela emoção. Então, nesse momento dessa emoção desequilibrada, é muito fácil a gente inventar historinha pra gente, sabendo que tá... Já aconteceu com vocês?
Você sabe que está errado, mas você começa a inventar uma historinha para justificar o seu erro e justificar para você continuar fazendo o que você está pensando em fazer, pretendendo ou já iniciou a fazer. Você vai contando uma historinha para justificar para você mesmo o erro que você quer cometer. O emocional desequilibrado. – 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Visto tudo que a gente já falou até aqui, é fácil a gente responder. A gente pode ficar livre dessas influências? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Kardec, a espiritualidade trazendo mais uma vez. Pelos desejos, nós vamos afinizar, nós vamos chamá-los. Pelos pensamentos, nós vamos atraí-los. Então, eximir da influência dos maus espíritos é só mudar a vibração. Chico Xavier brincava a respeito disso. Não, para você afastar os espíritos maus é muito fácil. É só atrair os bons. Quem não dá espaço para os maus. Para você atrair espírito bom, desejo positivo, pensamento positivo. Entende? A gente vê a vida desses missionários. São pessoas que estão com um padrão vibratório elevado. São pessoas que estão com um padrão vibratório elevado. Mesmo que, vez ou outra, dá um escorregão, mas volta e mantém o padrão vibratório. Para se afinizar com esses espíritos. Aqui existe um mundo que às vezes a gente não acessa. Aqui existe um mundo de realização positiva que às vezes a gente não acessa por não ter a vibração lá em cima. Em todos os campos das nossas vidas. Seja profissional, seja espiritual, seja familiar, seja físico, seja financeiro. São padrões que a gente acessa vibracionalmente. Relações conjugais, relações com filhos, relação com os pais, a nossa saúde, o nosso intelectual. Tem hora que parece que a coisa desperta e vai. É porque você sintonizou, você virou a chave. Relação com o trabalho. Quando a gente está capengando é porque a vibração ainda não está alinhada. Questão 475. Vou passando, senão a gente não finaliza. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Aqui Kardec está perguntando, pode alguém por si mesmo, sem guia espiritual, sem centro espírita, sem água fluidificada, sem passe, por si mesmo. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. E aqui é outra palavrinha de honra, vontade. Que não é aquela vontade. Tem uma vontade de tocar violão. Tem vontade de andar de bicicleta igual o Lu. Tem vontade de correr igual o Gu. Tem uma vontade, não sei. Tem uma vontade disso, tem uma vontade daquilo, mas fica na vontade. Não arrasta um dedo. Doido para aprender violão, mas nunca peguei um violão para... Ou se não, pega e larga logo. Então não é essa vontade de dar a boca para fora. Vontade firme o queira. Isso aqui, gente, nos tira da posição de vítima. Tá? No fundo, nós somos vítimas de nós mesmos. É da nossa má vontade, da nossa procrastinação, da nossa inércia, do nosso comodismo. Nós somos vítimas disso.
Pode o homem libertar da dominação? Pode, desde que com vontade firme o queira. E aqui outra questão clássica de O Livro dos Espíritos, talvez a que eu mais goste. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vê que a pergunta é até semelhante. Lá, a anterior, Kardec está perguntando se nós podemos ficar livres das influências negativas. Aí os Espíritos respondem que sim, desde com vontade firme o queira. Aqui pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque vencendo as nossas más inclinações, nós somos livres dos espíritos negativos. Entende? Isso é por sintonia. E os espíritos respondem, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a danada da vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Olha só. Em que nível que a espiritualidade nos coloca? Depende de você e de você mesmo. Claro, gente, que se a gente for estudar questão social, questão econômica, questão cultural, tem vários entraves que a gente esbarra. Entende? Fala assim, eu quero ser astronauta. Né? Não é uma vontade. Tem vários entraves que às vezes eu não vou conseguir. Entende isso? Às vezes onde você nasceu, a cultura, a família, a sua condição financeira. Porque você não veio aqui nessa encarnação para ser astronauta. Você veio para fazer outra coisa. Entende? Então não é assim, só eu querer que eu vou conseguir, não. O povo está vendendo aí adoidado. Não é isso. Tem vários outros quesitos. Aqui a gente está falando de conosco. As nossas vitórias internas. Internas e eternas. Não estamos falando de nada perecível. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Às vezes a gente acha que para mudar de vida a gente tem que dar um giro de 360 graus. E a gente brinca e gira 360 e volta no mesmo lugar. Às vezes é necessário só uma guinada. É um grauzinho que está fora. Entende? Não é um esforço insignificante para você virar a chave. Frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. E aqui é interessante que os espíritos lamentam. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Ou seja, estão emassando barro. Está aí passando tempo, vendo o dia iniciar e terminar, sem render. Tem um ditado que fala, se você não aproveita o tempo que Deus te dá, Deus te toma o tempo que te deu. E é impressionante, né? Quem não faz nada é que não tem tempo. Já perceberam isso? Quanto mais à toa a gente está, menos tempo a gente tem. É quem está na ativa é que produz, é que faz, que acontece, que corre, que organiza. Esse está produzindo. Esse dá conta das coisas. O que está lá, aquele bem... Tem o tempo, né, com a legião urbana lá, todo o tempo do mundo, e não faz nada. Divaldo Franco conta um caso de um padre que estava precisando de algumas pessoas para ajudar num evento lá da igreja. E esse padre falou na missa para o pessoal aguardar os voluntários para ajudar no evento, para aguardar após a missa, que eles iriam listar e tal, passar as tarefas, e falou, Dona Maria e Dona Joana, as senhoras também aguardem, por favor. Acabou a missa, foi todo mundo embora, só estava Dona Maria e Dona Joana. Aí falou, só restou vocês duas mesmo, então você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Ela falou, padre, mas a gente já trata de tanta coisa aqui na igreja, não dá tempo. Eu falei, justamente por isso que eu pedi a vocês duas para ficar. Porque quem faz, quem produz é que dá conta.
Entende? Faz sentido? Quando a gente está de férias, a gente vai tirar férias para... Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Nada. Acaba as férias, essa férias não deu para nada. Tem um amigo nosso, um senhor já, muito sábio, evangélico. Pega a gente daquelas conversas assim, de 2, 3 horas de conversa, que só ele fala, né, monólogo, mas ensina muita coisa. Ele tem um filho que está dando um certo probleminha para ele, já seus 28, 29 anos, não quer nada com a dureza. Aí ele fala, pai, me ajuda. Ele fala, meu filho, você tem que me falar o que você quer que eu te ajude. Porque mexer no computador eu não sei. Dormir até 2 horas da tarde eu não sei. Usar droga eu não sei. Eu vou te ajudar com o quê? Arruma um emprego, arruma uma coisa para você fazer e fala, pai, vem cá me ajudar. Aí eu dou conta de te ajudar. Dormir até 2 horas, ficar deitado lá na cama, eu não consigo. Acorda 2 horas, vai assistir Netflix, eu não consigo. Entende? A produção, a sintonia. Isso também é sintonia. A sintonia da preguiça, a sintonia da procrastinação, a sintonia do eterno amanhã, do eterno depois, a dieta, né? A segunda-feira da dieta. A gente brinca, né? Não vou brincar mais não, deixa quieto. Essa já não é tanta brincadeira, não. Mas é mais uma piada, mas Divaldo Franco conta. Mas com mais moral, né? É. Todo gordinho só quer 2 coisas na vida, comer e emagrecer. Ele é a vontade, mas não condiz. Entende? Então, assim, é sem esforço, não tem. É essa vontade da boca para fora. Eu não gosto de brincar com isso, que Verônica é nutricionista, né? E ela sempre me chama a atenção, fala, obesidade é doença, tá? Não é brincadeira, não. A pessoa não é obesa porque quer, porque gosta. É muita coisa, né? Por detrás. Emocional, física, mental. Ninguém tá doente porque gosta, ninguém tá assim... Eu não sou magro assim porque eu gosto, não. Quase desencarnando. Então, são coisas que é como se fosse uma cebola, né? São várias camadas ali, até você chegar no miolo da coisa, né, Tissa? Com a homeopatia, não é só o que está por fora ali, tem muita coisa intrínseca e delicada. Questão 479. A prece é meio eficaz, eficiente para a cura da obsessão. Então, depois que a gente viu aquilo tudo, Kardec vem perguntar, e então, a prece? A gente já desde o início a gente está falando, vigilância e oração. O texto é grande, mas vale a pena. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir. Olha que fantástico. Tudo a ver com a vontade. Deus assiste aos que obram. Oração, né? Orar e agir. Orar e ação. Falar e agir. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Aqui falando da obsessão. No início a gente pode levar isso para tudo que a gente queira. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir. Não é só murmurar algumas palavras. É o que Jesus fala no Evangelho. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é só bater o joelho no chão e ficar pedindo. Me salva, me ajuda, me ilumina. É obrar. É transformar esse padrão vibratório.
E para finalizar, essa também é fantástica. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Porque essa aqui também é danada. Tem gente que fala assim, é o corpo que pede. Sou doido para parar de comer carne, mas o corpo pede. Sou doido para diminuir no açúcar, mas o corpo pede. O corpo pede. Estou doido para parar de fumar, mas o corpo pede. Aí mais uma vez falando, não é simples assim. Às vezes é uma doença, às vezes o corpo já está tão viciado naquilo que tem que ir desmamando aos poucos. Aí vai procurar um profissional para tratar. Não, as coisas não são simples como parecem. Os espíritos respondem, teu corpo é tudo. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Mais uma vez, colocando a responsabilidade no nosso colo. Nós, espiritualmente falando. Teu corpo é simples veste. Tipo assim, é o ser espírito que toma conta. Não vem com essa desculpinha, não. Você que toma conta. O corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Aí a gente brinca de novo. O corpo, a carne é fraca, né? Que a gente fala, né? Mas a carne é fraca. O Gu já tá rindo ali, né? Ele fala, a carne é fraca, mas o espírito é de porco. Por isso que cede às tentações. Porque é o espírito que domina, não é o corpo. No fundo, nós é que temos que tomar a rédea de nossas vidas. Tá? Eu vou parar por aqui por causa do horário. Não, mas tem mais uns 50 slides aqui ainda. Vamos finalizar essa, que essa já faz um gancho lá com a 459 de novo. Se os espíritos influenciam nas nossas vidas ou não, que é a primeira questão que a gente trouxe. 910 do Livro dos Espíritos. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Kardec parece que é até repetitivo, mas quando a gente vai estudando não é. Cada questão tem sua peculiaridade. Os espíritos respondem, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Vê que nas anteriores Kardec pergunta, o homem por si só pode se eximir? Pode. Pode se eximir das paixões dos maus espíritos, da influência dos maus espíritos? Pode. O homem por si só pode vencer as suas más inclinações? Pode. O homem pode achar nos espíritos força para triunfar? Pode também. Desde que com sinceridade nós façamos. Porque se eu bato o joelho no chão e oro a Deus com sinceridade, Ele me auxilia, porque aí vem a vontade verdadeira. Entende? Então é orar como se tudo dependesse de Deus e obrar como se tudo dependesse da gente. Orar como se tudo dependesse de Deus e agir, obrar como se tudo dependesse da gente. Para a gente triunfar das más paixões, né? Das nossas más inclinações. Tudo bem? Então é ação. Aumentar o padrão vibratório, aumentar a quantidade de leitura positiva, aumentar a oração. Toda vez que a gente começar a escorregar, lembrar, para a gente endireitar o caminho. Porque do AA, né? Deixa para amanhã. A tentação vem, mas hoje não. Amanhã. E a gente vai ganhando fôlego com isso. Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, fala assim: sujeito que sabe disso, madruga 3 vezes antes de fazer a coisa errada. Muito obrigado, fiquemos em paz, que o Cristo nos abençoe, hoje, agora e sempre. Sujeito que sabe de tudo isso, passa 3 dias, madruga 3 vezes antes de fazer a coisa errada.
Muito obrigado. Você vai fazer a oração? Então vamos fazer a oração para a gente finalizar. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, pelos ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. Pedimos aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, que estejam sempre conosco, nos iluminando, nos intuindo, nos protegendo, dando-nos força, coragem e determinação para seguirmos adiante. Que essas vibrações positivas sejam levadas a todos que nós estamos mentalizando nesse momento, encarnados ou desencarnados, que recebam onde quer que estejam, vibrações de paz, de amor, de conforto, e que possam também, pouco a pouco, despertar para os verdadeiros valores da vida. Muito obrigado por tudo, que assim seja.